Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto e o nosso grupo de fenômenos de transporte vai falar sobre a radiação. Então, neste trabalho, a gente vai falar sobre a introdução e definição de radiação, sobre corpo negro e corpo cinzento e a lei de Stefan Boltzmann. Então, na introdução de radiação, a gente vai falar mais ou menos o que é a radiação, os exemplos de radiação e os tipos de emissão. Então, a radiação ela é a propagação de ondas eletromagnéticas ou de partículas. Ou seja, ela é a emissão e deslocamento de energia na forma de partículas ou de ondas eletromagnéticas no meio, que pode ser no vácuo ou qualquer outro meio. Alguns exemplos de radiação são as radiações alfa, beta e gama, os raios X, ultravioleta e infravermelho, luz visível, as ondas de rádio AM e FM, o micro-ondas, entre tantas outras. Porém, a mais simples e natural de todas é a luz solar, por exemplo. Por quê? Porque o Sol ele emite raios ultravioletas, que são caracterizados por uma série de ondas eletromagnéticas que não são visíveis, que são menores que a luz visível. Logo, a gente pode concluir que as radiações elas são ondas que possuem energia, carga elétrica e magnética. A respeito dos tipos de emissão, existem dois tipos, que são as emissões artificiais e naturais. As radiações, quando elas são emitidas artificialmente, elas são emitidas por meio de uma energia eletromagnética e que pode ser presente, por exemplo, em procedimentos médicos ou até em atividades industriais. Grandes exemplos são as lâmpadas fluorescentes ou até câmaras de bronzeamento artificial. Já a respeito do tipo de emissão natural, são quando a radiação é emitida na forma ultravioleta ou infravermelho, que são produzidas por corpos que apresentam calor, que foi o exemplo dado pelo Sol. Então, esses tipos de radiações naturais ou artificiais interagem com os corpos, até mesmo o ser humano, e depositam energia neles. E essa interação ela depende do tipo de energia de radiação e do meio onde está se propagando. E essa interação ela é positiva ou negativa. A respeito da história da radiação, a gente vai falar de uma forma bem breve. Então, tudo começou em 1895, quando o alemão Wilhelm Röntgen fez a descoberta dos raios-x. Foi a partir da descoberta do raio-x que diversos outros cientistas começaram a estudar sobre as ondas eletromagnéticas. E um deles foi o cientista Becquerel, que ele começou a estudar as características das substâncias fosforescentes e fluorescentes. E a respeito desses estudos, ele também fez o estudo das propriedades dos sais de urânio. E com todos esses estudos, levou ele a descobrir, a fazer a descoberta da radioatividade. Mais ou menos na mesma época, existia o casal Curie, que era a Marie e o Pierre, que eles aprofundaram os estudos feitos por Becquerel e eles acabaram descobrindo outros dois elementos químicos que emitem radiação, que são, no caso, o rádio e o polônio. Por conta dessa descoberta, Becquerel e o casal acabaram ganhando o Prêmio Nobel de Física em 1903. Por último, mas não menos importante, existiu também o físico Ernest Rutherford, que ele fez a descoberta da natureza das emissões e dos tipos de radiação. Por exemplo, se é alfa, beta e gama, o que cada radiação consegue ultrapassar, em que meio que consegue se propagar, etc. e tal. E isso a gente vai falar mais nas definições e classificações de radiação. E a respeito dessas descobertas e as descobertas a respeito da desintegração dos elementos e da composição química dos elementos radioativos, ele acabou ganhando, em 1908, o Prêmio Nobel de Química. Olá, meu nome é Sabrina e eu vou falar sobre os malefícios e a utilização da radiação. A radiação no solo, na água e no ar. A radiação pode causar diferentes efeitos dependendo do lugar onde é emitida.
No caso do solo, água e ar, quando atingidos, passam a radiação aos seres vivos. Dessa forma, se tornam os meios de disseminação. Qualquer atividade que explore, manipule, produza ou utilize material radioativo geram resíduos radioativos, principalmente mineração de produtos radioativos e a geração de energia nuclear. Vários processos industriais, atividades militares e pesquisas científicas, além de setores da medicina, odontologia, geram subprodutos que incluem resíduos radioativos. As consequências da radiação nos seres vivos. Quando a radiação ela afeta os seres vivos, pode ocorrer, então, a mutação genética, ou a quebra de moléculas no DNA. Ou seja, quando a célula é modificada, ela passa a desempenhar outra função, ou, em alguns casos, a função é totalmente perdida. A radiação também pode quebrar moléculas do DNA, prejudicando o processo da multiplicação das células. Neste caso, as células podem ou não conseguir transmitir a mensagem genética durante o processo de multiplicação celular. Além disso, a produção de sangue pode ser comprometida. Pode ocorrer o rompimento de plaquetas e a queda do sistema imunológico. Os sintomas que a radiação pode ocasionar. Há evidências que qualquer exposição à radiação pode causar danos à saúde. Não existe nível de exposição seguro ou sem risco. Quando o organismo é exposto a curto prazo à radiação, é comum alguns sintomas, como a náusea, vômito, diarreia, febre, dor de cabeça, queimaduras e entre outros. A exposição a grandes quantidades de radiação é rara e pode causar doenças em poucas horas e até a morte. Quando a maior dose de radiação recebida por uma pessoa, maior a chance dela desenvolver o câncer. A maioria dos tipos de câncer só aparecem muitos anos depois da dose de radiação ser recebida, entre 10 a 40 anos. Se deu em estudos feitos com 100.000 sobreviventes da barbárie praticada pelos norte-americanos na Segunda Guerra Mundial, com a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Fora das guerras, o perigo nuclear está principalmente nos riscos operacionais das usinas. Os maiores problemas são os rejeitos radioativos, que podem contaminar o solo e seus lençóis d'água, e o risco também de vazamento. O vazamento da usina de Chernobyl, em 1986, na antiga União Soviética, fez milhares de vítimas. Em 1979, houve vazamento na usina de Three Miles Island, nos Estados Unidos. No Brasil, um acidente em Goiânia, em 1987, levou à morte várias pessoas que tiveram contato com uma ampola contendo césio-147, encontrada num lixo hospitalar. Quanto à utilização da radiação, ela está presente na medicina, em tratamentos radioterápicos, para o combate e a cura do câncer, a realização de exames médicos de imagem, como a mamografia, radiografia e a tomografia computadorizada, na esterilização de materiais cirúrgicos. Ela também está presente na indústria de alimentos, na ciência, no estudo do crescimento de plantas, comportamento de insetos, datação de artefatos antigos e fósseis, utilizando o carbono 14. Também na indústria, na utilização no controle da qualidade de produção de peças metálicas, principalmente para aviões, na geração de energia elétrica em usinas nucleares. E, por fim, nos meios de comunicação, como nos rádios e nos celulares. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Vitor e vou falar um pouco para vocês sobre a definição de radiação. Definição e alguma de suas classificações, a depender do objeto de estudo. Então, na física, o conceito de radiação ele é descrito como a propagação de energia de um ponto a outro. Essa propagação ela pode como
como forma de onda eletromagnética. Quando a radiação ela interage com o corpo que está na sua trajetória, parte dessa energia é depositada. E essa deposição de energia ela depende da energia em si, da densidade do meio em que ela está se propagando, da espessura do meio e do seu número atômico. Um exemplo de radiação, a gente pode citar a radiação solar. Ela se propaga no vácuo e, ao interagir com a nossa pele, por exemplo, ela deposita energia na forma de calor. Quanto à classificação, a gente pode classificar ela com relação ao meio condutor, com relação à fonte, com relação ao tipo e com relação aos efeitos. Com relação ao condutor, a gente tem duas classificações, a radiação corpuscular e a radiação eletromagnética. A radiação corpuscular, a energia ela se propaga através de partículas subatômicas, como elétrons, prótons e até os nêutrons. Ela normalmente se encontra quando a gente observa o fenômeno da radioatividade, que é alguns elementos químicos, como rádio, urânio, plutônio, eles emitem partículas energéticas. Então, um exemplo de radiação corpuscular, as partículas alfa e beta. A radiação eletromagnética ela é uma energia que se propaga através de uma onda eletromagnética. Ela se propaga no vácuo, não dependendo do meio, e é constituída por um campo elétrico e um campo magnético. O que diferencia uma onda eletromagnética de outra seriam o comprimento de onda e a frequência. Como a gente pode ver no espectro eletromagnético, a gente tem várias classificações e essas classificações dependem do comprimento de onda, como está descrito nessa imagem, e também a gente pode classificar de acordo com a frequência dessa onda. Em classificação quanto à fonte, a gente, na verdade, todos os corpos eles emitem radiação. Então, aqui eu citei alguns casos específicos em que essa radiação ela seria diferenciada pela fonte. A radiação solar é um exemplo dessas, e ela é causada pela energia emitida do Sol, que é proveniente da reação de fusão de hidrogênio em sua superfície. Essa radiação ela é do tipo eletromagnética. A radioatividade, que eu citei antes, é a propriedade que alguns elementos químicos têm de emitirem radiações. Esse fenômeno ele pode acontecer de forma natural ou artificial. A radioatividade artificial ocorre, então, quando há uma transformação no núcleo desse átomo, através de união de outros dois átomos ou da fissão de um único átomo. E a radioatividade natural ocorre através de alguns elementos químicos específicos, como eu disse antes, o rádio, urânio, plutônio e etc. Cita-se também a radiação de Cherenkov, que é quando uma partícula carregada eletricamente, com velocidade superior à luz no meio, atravessa um meio isolante. Essa radiação ela é muito presente nos núcleos atômicos da energia nuclear, né? Principalmente nas piscinas de esfriamento. Um outro tipo de classificação para a radiação é a classificação pelo tipo. A radiação alfa e beta elas são do tipo corpuscular, ou seja, são partículas que transmitem energia e não uma onda eletromagnética. A radiação alfa ela é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons, e a sua carga é positiva de 2 elétrons. A carga de 2 elétrons. Essa radiação ela tem um alcance bem curto e pouca capacidade penetrativa, portanto ela é bem fácil de ser isolada. A radiação beta, elas são constituídas por elétrons, que são emitidos através do núcleo de um átomo, são muito mais penetrantes que as partículas alfa
e quando elas atravessam uma superfície, parte da energia é depositada e ioniza então essa superfície que entrou em contato. A blindagem beta ela é um pouco mais difícil de ser feita com relação à alfa e normalmente utiliza-se alumínio ou plástico para ser feita essa isolação. Olá, galera. Sou o Vinícius, tudo bem com vocês? Eu vou dar continuidade ao que o Victor estava explicando anteriormente. As radiações gama é uma onda eletromagnética e ela tem um grande poder de penetração. Quando essas substâncias se chocam com as moléculas, ela tem uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. A radiação X, ela também é uma onda eletromagnética, porém ela tem um comprimento de onda muito pequeno, é bem pequeno. O raio-x e a radiação gama eles são bem parecidos, têm as mesmas características, né? O que difere é a formação deles. No caso, a radiação gama, ela se forma no núcleo do átomo. Já os raios-x, eles se formam fora. Bom, aqui temos uma imagem da representação da penetração da radiação, né? Em vermelho nós temos a radiação alfa, que é pouco penetrante, tanto que se você colocar um papel na frente da radiação, ela não vai conseguir atravessar. A beta já consegue atravessar o papel, porém ele não consegue atravessar o corpo, né, que no caso a mão humana. E a radiação gama, como eu tinha explicado anteriormente, ela tem um alto poder de penetração, então ela consegue atravessar tanto o papel, tanto o corpo, quanto essa viga de aço. Bom, agora em relação à classificação quanto aos efeitos, né, da radiação ionizante. A radiação ionizante ela é capaz de ionizar o átomo que ela está interagindo. São formados por ondas eletromagnéticas, que são nas porções mais energéticas e de faixa ultravioleta ou acima delas, né, como o Victor tinha mostrado no espectro da luz, que tem as diversas frequências e os comprimentos de ondas, e assim como as partículas de alta energia, como prótons e elétrons. E elas, quando se interagem com partículas, com células vivas, elas podem ocasionar, no caso, mutações. E a radiação não ionizante, ela é incapaz de ionizar as moléculas, né? Porém, ela pode quebrar ligações químicas e moléculas. Bom, a radiação ionizante, há um tempo, ela já passou a fazer parte da vida humana, né? Ela é aplicada na área da medicina, tanto na construção de armas. Nos dias de hoje, alguns exames de diagnóstico médico, né, utilizam a radiação, obviamente, de uso controlado. As consequências das radiações podem ser consideradas inocentes, né? Mas se tiver o uso contínuo, pode levar até a morte. No caso da saúde, temos o exemplo da radioterapia, que consiste no uso de radiação gama, raio-x ou até mesmo feixes de elétrons, que é utilizado para tratamento de tumores, eliminando as células cancerígenas e assim impedindo o crescimento dessa célula, né, podendo se espalhar pelo corpo. Também tem a braquiterapia, que trata-se de uma radioterapia que é utilizada para locais específicos de tumores. E elas são utilizadas radiação gama também, porém são de baixa e média intensidade. Também temos os aplicadores radioativos, que são fontes radioativas de emissão, nesse caso beta, que eles utilizam uma parte do corpo, geralmente são partes dermatológicas ou oftalmológicas. O objetivo desses aplicadores são acelerar a cicatrização desses tecidos. Os radioisótopos, que são medicamentos que contêm radioisótopos, eles são administrados ao paciente por meio de uma injeção ou da ingestão dele, via oral. Um exemplo dos isótopos que é muito utilizado é o iodo, que é no caso do tratamento do cancro na tireoide.
E também a radiação, ela também é utilizada para diagnósticos médicos. No caso, a radiografia, que é um caso bem famoso da utilização da radiação, que a imagem ela é obtida através do feixe de raio-x, ou dos raios gama, que atravessam a região que está sendo estudada, né? E interage com uma emulsão fotográfica. Porém, você não pode utilizar várias vezes a radiografia, né? Porque no mesmo local, porque vai acumular a radiação nesse local, e como eu disse anteriormente, a radiação ela é ionizante, ela pode causar mutações nas células do corpo. Também temos a tomografia, que consiste num tubo de raio-x que é ligado a um filme radiográfico. O aparelho fica rodando em torno da área que está sendo estudada, né? E produz a translação do foco e do filme que vai gerar a imagem no aparelho. E também temos a mamografia, e atualmente a mamografia é um instrumento para prevenção e redução de mortes por câncer de mama, né? E como o tecido da mama é um tecido difícil por ter diversas densidades, não dá para usar uma radiação tão penetrante. Então, no caso, você vai utilizar, porém, você não vai conseguir diagnosticar se aquele tumor é um tumor maligno ou benigno. Nesse caso, é utilizado a biópsia para determinar o tipo do tumor. Bom, e a interação da radiação com a matéria é que todos os objetos eles absorvem e emitem radiação eletromagnética. A taxa de transferência de radiação é majoritariamente determinada pela cor do objeto, ou seja, sendo preto, a transmissão mais efetiva, e branco a menos efetiva. E a taxa de transferência de radiação ela é determinada pela lei de Stefan-Boltzmann, que será discutida adiante no trabalho. Olá, tudo bom? Me chamo William, sou acadêmico de Engenharia Elétrica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre o espectro de radiação no corpo negro. O que é? Para que serve? É de comer? Então, vamos lá? Bom, brincadeiras à parte, o corpo negro é um objeto hipotético que absorve toda a radiação eletromagnética que nele incide. A sua forma ideal também irradia energia na mesma taxa que absorve, se tornando uma fonte ideal de radiação térmica, e só deixa de ser, só para deixar bem claro, a radiação, só para deixar bem claro, o corpo negro não existe em sua natureza, não existe, só para deixar bem claro, ele não existe na natureza, corpos negros perfeitos, colocamos assim. A curiosidade do homem no espaço teve uma grande ajuda quando essa teoria foi formulada, pois a partir dela foi possível estimar a temperatura das estrelas, mas para chegar aí tivemos que percorrer um grande caminho. Segundo a lei de Kirchhoff, potência emitida é proporcional à potência absorvida. Sendo assim, em 1986, Wien, não sei se é assim que pronuncia, formulou uma teoria para estimar a temperatura de energia absorvida do ultravioleta, da energia do ultravioleta. E Rayleigh-Jeans, no mesmo ano, tentaram estimular a do infravermelho, ou seja, Wien foi do ultravioleta e Rayleigh-Jeans, não sei se é assim que pronuncia, foi do infravermelho. Ambos falharam, pois seus cálculos tendiam ao infinito e o experimento apontava um limite, e isso ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta. A física clássica dizia que qualquer corpo negro
qualquer corpo negro a qualquer temperatura não nula deveria emitir uma radiação ultravioleta muito intensa, o que quer dizer que o aquecimento de qualquer objeto levaria a uma devastação ao seu redor por meio da emissão de radiação com altas frequências. Inclusive um corpo humano a temperatura de 37 graus brilharia no escuro. Bom, para estipular isso daí, temos os nossos coleguinhas aqui, ó, Widzen, em 1986, com a sua respectiva fórmula, né, com a equação que ele desenvolveu, e Rayleigh-Jeans. Lembrando que aqui nesse gráficozinho, mais ao lado aqui, aí demonstra no caso que a teoria de Rayleigh-Jeans calculando o infravermelho, ele tenderia ao infinito, e do Widzen, pelo infravermelho, pelo violeta, tenderia também ao infinito, tá? Aí veio o nosso coleguinha em 1990, Max Planck, matemático, né, para resolver grande parte disso, né? Vamos falar um pouquinho mais agora sobre Max Planck também, o que ele fez para contribuir com tudo isso, né? Em outubro de 1990, Max Planck também tentou e falhou. E lançou a sua famosa frase: a semana mais estressante da minha vida, após as quais a escuridão se levantou, em uma paisagem inesperada, começou a descortinar. Já em dezembro, ele idealizou que a energia não seria contínua, como se pensava anteriormente. Sua teoria dizia basicamente que a radiação que é absorvida ou emitida por um corpo aquecido não estão sob a forma de ondas, mas por meio de pequenos pacotes de energia. E esses pequenos pacotes de energia, ele deu o nome de quantum, que hoje atualmente é chamado de fóton. Bom, ele baseia-se da seguinte maneira, pelo que a teoria diz: acima de zero absoluto, eles emitem uma radiação térmica conforme a temperatura da fonte luminosa. Aumentam seu espectro presente de picos. Espectro apresenta picos de emissão em menores comprimentos de onda, partindo das ondas de rádio, passando pelas microondas, infravermelha, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio-gamas. Vamos pensar um pouquinho agora. Perante a pesquisa, eu encontrei um site bem bacana. Vamos vir para cá. Esse daqui, ele possibilita para a gente ver como que funciona toda a parte dessa grande teoria do espectro do corpo negro. Aqui ao lado, nós temos, no caso, a temperatura de um corpo. A temperatura de um corpo ela pode variar conforme a temperatura da Terra, né? E também da estrela Sirius. Sirius, para quem não sabe, é aquela estrela bem maior que a Terra e ela tem uma cor meio azulada. E por causa que a temperatura dela é muito maior, né? Vamos lá. Aqui, ó, se eu marcar essa opçãozinha aqui de etiqueta, ele vai me dar a seguinte informação. Aí vai ter a parte dos raios ultravioleta, das ondas raios ultravioleta, da parte de visível e dos raios infravermelhos, certo? Se a gente trazer ele perto aqui, ó, das lâmpadas incandescentes, que elas estão na casa dos 3.000 Kelvin a temperatura, você pode ver que os picos eles são bem baixos, né? Aí o que a gente tem que fazer? Nós temos que dar um zoom aqui para a gente poder visualizar. Aqui, ó. Aqui em cima, você pode ver que ele ficou já meio amarelado, meio avermelhado, mas lá alaranjado, vermelhado, que ele determina a cor da luz incandescente. O pico dela, ela se dá mais ou menos aqui assim, ó, próximo do vermelho, que é onde a gente vê, que é o que a gente enxerga, né? Se a gente aumentar um pouco a temperatura e formos para a parte do Sol, você pode ver que a energia sobe. Opa. Vamos diminuir um pouco aqui o zoom.
Aí aqui você pode ver que ela já está na parte visível, uma cor mais clara, que é a parte que tende mais para o branco, que é o que a gente enxerga hoje o Sol, uma cor mais clara, tendendo para o branco. Se a gente puxar mais para cima e até a estrela Sirius, que é a temperatura dela próxima dos 10.000 Kelvin, vamos diminuir esse zoom aqui, você pode ver que o pico dela já está indo para a parte de ultravioleta. A gente não consegue enxergar isso, mas entretanto a parte visível proporciona que a gente enxergue uma luz mais azulada, que é o que demonstra aqui. Vamos partir do seguinte pressuposto. Utilizando a lei agora, vamos pensar assim: quantidade de energia que o Sol gera, o que a gente está desperdiçando? Como que a gente calcularia isso? Se a gente marcar essa caixinha aqui, a área abaixo do gráfico é a quantidade de energia que a estrela, no caso, que um corpo negro geraria a 9.950 Kelvin. Hoje, se a gente mudar aqui para o Sol, a energia que a gente poderia estar utilizando é na casa dos 6,87 vezes 10 na sétima watts por metro quadrado. Isso teria muita energia. Hoje, na parte solar, a gente não aproveita nem a enésima parte disso, mas é muito pequeno. A gente tem muito a expandir, né? Falando na parte voltaica agora, vamos pensar, vamos voltar ao campo de energia elétrica, voltados à produção de energia elétrica. Se compararmos o Sol, assim como um corpo negro, ambos emitem energia em todos os comprimentos de onda. Mas aqui na Terra, somente chega a radiação de ondas longas, visível ao olho humano, e radiação infravermelha. Utilizando a lei de Stephen Boltzmann, para calcular a intensidade luminosa, podemos definir, que é o que está abaixo ali da área do gráfico, a intensidade luminosa e definir quanto de energia estamos deixando de aproveitar, pois a incidência de fótons carregando uma pequena quantidade de energia, que pelo princípio fotovoltaico desloca elétrons dos átomos dos semicondutores para criar uma corrente elétrica. Temos uma pequena noção de quão rico este segmento pode ser na produção de energia limpa. Ou seja, para a parte de produção de energia, nós estamos desperdiçando muita coisa. Então, se a gente focar a teoria do espectro a teoria de espectro do corpo negro para a parte de produção de energia, a gente já tem um pontapé inicial para a gente saber quanto que a gente está deixando de aproveitar. Nós também não podemos deixar de lado, essa teoria também é utilizada para explicar a cor da luminosidade de algumas lâmpadas, conforme que a gente estava mostrando ali no caso da lâmpada incandescente, tá? Bom, para finalizarmos a nossa apresentação, não podemos esquecer de falar sobre o corpo cinza. O corpo cinza, que é um objeto que absorve parcialmente a luz, que o atinge. Em consequência, a sua emissividade da radiação eletromagnética é constante e sempre menor que 1. Diferentemente do corpo negro, essa emissividade é igual a 1, por isso que o corpo negro é dado como ideal. Bom, galera, eu agradeço a atenção, agradeço o tempo dado, espero ter ajudado. Até mais! Oi, pessoal. Então, a gente vai falar sobre a lei de Stephen Boltzmann. Para começar, eu vou explicar um pouco para vocês quem foram esses dois homens. Começar falando um pouco do Joseph Stephen. Ele viveu entre 1835 e 1993. Era um físico austríaco, foi um excelente experimentalista, tendo medido com exatidão a condutividade térmica de vários gases. Ele foi professor na Universidade de Viena. Ele estudou lá e depois foi professor por um tempo num colégio para crianças e depois ele passou a ser professor na universidade. Então, e o Boltzmann, o nome
Seu nome era Ludwig Eduard Boltzmann. Ele viveu entre 1844 e 1906. Foi um físico austríaco também, como o Stefan. Vocês vão ver qual foi a relação dos dois por ser tão parecidos. Ele estabeleceu as bases da física clássica e estatística e relacionou a teoria cinética à termodinâmica. Ele foi professor em Graz, Viena, Munique e Leipzig. Realizou diversos trabalhos sobre eletromagnetismo. Então, o Boltzmann, ele estudou também em Viena, e nisso ele foi aluno do Stefan. E foi aí que eles se conheceram. Então, vamos partir para a lei. O que é, então, essa lei de Stefan Boltzmann? O Stefan, como eu disse ali, ele é físico, então, nas horas vagas ele estudava física. Em 1879, ele estava estudando tinha uma teoria do resfriamento, uma lei de Newton do resfriamento. Então, utilizando os resultados de Tyndall, outra pessoa envolvida, ele criou a lei de Stefan, e vocês vão ver mais para frente. E depois, o Boltzmann, em 1884, estudando essa lei que o Stefan tinha criado, ele gostava de estudar coisas que outros já tinham feito e aprimorar. Ele, inclusive, o Stefan aprimorou uma das leis de Maxwell. Então, o Boltzmann, em 1884, utilizando a teoria cinética, termodinâmica, ele foi aprimorar essa lei que o Stefan tinha feito. Essa lei já era conhecida há 5 anos, então, como lei de Stefan. O Boltzmann foi estudar ela e aprimorou ela. Na verdade, o que ele fez foi só uma nova derivação dessa lei. Então, depois por isso ela ficou conhecida como lei de Stefan Boltzmann. A lei em si, vocês vão ver mais para frente. Olá, gente. Meu nome é Igor Juncker Forbon e eu vou falar um pouquinho sobre a lei de Stefan Boltzmann. Ela diz o seguinte: o fluxo, que seria a minha energia por unidade diária por segundo, de um corpo negro em uma temperatura absoluta, ele é dado por F é igual a sigma vezes a temperatura absoluta elevada à quarta. Então, portanto, o fluxo emitido por um corpo negro é proporcional à quarta potência da temperatura. E, então, essa é a lei conhecida como a lei de Stefan Boltzmann. Como uma estrela não é um corpo negro, isto é, suas camadas externas, de onde provém a radiação, não estão exatamente numa mesma temperatura. Então, para contornar esse problema, a gente define um parâmetro chamado de temperatura efetiva, que é a temperatura de um corpo negro que emite a mesma quantidade de energia por unidade diária e por unidade de tempo que uma estrela emite. Assim, a temperatura efetiva se relaciona ao fluxo na superfície da estrela pela lei de Stefan Boltzmann. Então, a minha lei ficaria: fluxo é igual ao sigma vezes a minha temperatura efetiva elevada na quarta potência. Certo? Para uma estrela de raio R, a luminosidade, que seria a energia total por segundo que essa estrela emite, ela é obtida multiplicando-se o fluxo, que é a lei de Stefan Boltzmann, pela área da esfera. Então, eu teria a minha luminosidade total dessa estrela ficaria igual a 4πr² vezes sigma vezes a minha temperatura efetiva vezes elevada na quarta potência. A gente sabe que a luminosidade do Sol, ou seja, a energia total que o Sol emite em um segundo, é de 3,9 vezes 10 na 26 joules por segundo. Sabendo também que o Sol tem um raio de aproximadamente 700 mil quilômetros, então, se a gente trabalhar um pouquinho nessa equação,
a gente consegue descobrir a temperatura efetiva do Sol, que é algo em torno de 5.800 kelvins. Aí a gente tem a definição de temperatura de um objeto astronômico, a gente sabe que ela não é única. Por quê? Isso depende do método que a gente está usando para medi-la. A temperatura de uma estrela medida pela lei de Wien, que seria a partir da intensidade de um comprimento de onda, ela é diferente da temperatura medida pela lei de Stefan Boltzmann, que é a partir da luminosidade e do raio. Enquanto a primeira, que seria pela lei de Wien, ela é chamada de temperatura de brilho, a medida pela lei de Stefan Boltzmann, ela é chamada de temperatura efetiva. E aí a gente pode ter ainda a temperatura de cor, que ela é dada a partir da razão de fluxos em dois comprimentos de onda diferentes. Essas temperaturas não são iguais nos corpos astronômicos, porque esses corpos astronômicos não são corpos negros perfeitos. Olá, pessoal. Estou aqui de volta, então, dessa vez para apresentar um exercício para vocês. O exercício que eu escolhi é esse aqui. Então, vou ler aqui junto com vocês. Determine a massa de repouso perdida por segundo pelo Sol sob a forma de radiação. Dados: temperatura na superfície do Sol é 5.700 Kelvin, diâmetro do Sol 1,4 vezes 10 elevado a 9 metros, constante de Stefan Boltzmann 5,67 vezes 10 a menos 8 watts metro quadrado, temperatura quarta, Kelvin no caso, velocidade da luz no vácuo 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E a letra B, qual a fração da massa de repouso perdida a cada ano pelo Sol sob a forma de radiação? Dado: massa do Sol 2 vezes 10 elevado a 30 quilos. Então, começando pela A, eu escrevi os dados que o problema me informou. A lei de Stefan Boltzmann, então, ela relaciona a potência com a área, a constante de Stefan Boltzmann e a temperatura na quarta. Então, considerando o Sol esférico, nós sabemos que a área de uma esfera é dada pela expressão 4πr ao quadrado. Como o problema nos informa o diâmetro, eu vou utilizar o raio como sendo diâmetro sobre 2. Resolvendo esse quadrado, ficaria diâmetro ao quadrado sobre 4. O 4, este 4 com este 4 se anulam. Nós obtemos essa expressão aqui. O que mais que nós podemos incrementar nela? Nós sabemos que a potência ela é a variação da energia em relação do tempo. Então, eu coloquei a potência como uma razão entre o diferencial da energia pelo diferencial do tempo. Também sabemos que a energia de repouso ela é dada pela expressão E igual a mc quadrado. Então, agora, substituindo a expressão da energia aqui na da potência, e essa expressão aqui que nós acabamos de descobrir, no lugar desse P aqui, nós ficamos com essa expressão aqui. Então, reescrevendo ela aqui, o que nós podemos fazer é tirar essa constante ao quadrado do diferencial e passar ela dividindo para o outro lado. É o que aconteceu aqui. Então, essa daqui já é a expressão que daria a resposta. O que falta ainda é nós substituirmos os valores que ele deu no exercício. Então, utilizamos π como 3,14 e as outras constantes ele dá no exercício. Essa é a resposta da A. Para quem não lembra, o exercício na letra A nos pede
a variação da massa em relação ao tempo através da perda de energia por radiação. Então, a letra B, o que ele nos pede é a razão da massa perdida por ano. Então, como a nossa expressão aqui da variação da massa em relação ao tempo ela está em segundos, e o exercício nos pede em um ano, então a gente vai transformar anos em segundos. Sabemos que um ano tem 365 dias, um dia 24 horas, uma hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. Então, multiplicando todos esses termos, a gente chega aqui um ano equivale a 31.536.000 segundos. Aproximando isso a uma notação científica, a gente pode escrever como 3,15 vezes 10 elevado a 7 segundos. E agora, então, a gente resolve aquela equação diferencial que a gente encontrou na letra A. É uma equação bem simples. A única coisa que a gente precisa fazer é multiplicar os dois lados da igualdade pelo diferencial do tempo e, então, integrar os dois lados da igualdade. E o intervalo de integração da massa, então, seria de 0 até m0 e do tempo de 0 até o tempo que a gente encontrou ali, em segundos. Então, a integral de dm é o próprio m, aplicado ao intervalo. A integral de dt é o próprio t, aplicado ao intervalo. Aqui, no caso, acho que eu esqueci de colocar essa constante ali, né? Que está na primeira linha. Aqui ela voltou. Então tá certo. Aplicando, então, nos extremos da integral, encontramos que m0 é 1,3 vezes 10 elevado a 17. Porém, essa ainda não é a resposta final. Essa é a massa perdida por ano. O problema, ele nos pede a razão de massa perdida a cada ano. A razão. Então, essa razão é dada pela massa, pelo m0, que a gente acabou de descobrir, pela massa total do Sol. A massa total do Sol, ele nos deu lá no início, e ela é igual a 2 vezes 10 elevado a 30 quilos. Realizando essa divisão, a gente tem que a razão de massa perdida por ano é de 6,5 vezes 10 elevado a menos 14. Beleza? Esse era o problema. Espero que todos tenham entendido. Obrigado.